Hoje vou compartilhar com todos vocês um pouco sobre este livro ao qual se deu o nome pelo sistema religioso de Bíblia Sagrada. Alguma vez já aconteceu de você estar lendo a Bíblia e sentir que algo não encaixa e que não é coerente? Sabiam vocês que ao largo da história, os eruditos, bispos, escribas e até mesmo os fariseus têm tirado e agregado versículos na Bíblia para o uso próprio do seu poder religioso? Seria a Bíblia inspirada por Deus ou seria a Bíblia manipulada por homens para obter o controle do poder religioso e de seus fiéis? Se Jesus disse, eu não vim abolir a lei dos profetas antes de mim, as pessoas que escutam estas palavras, então, consideram e entendem que ele veio para cumprir e fazer valer a lei de Moisés, que foi antes dele, mas não. Isto não está correto. Temos que ver entre linhas o que isto significa e temos que ver as obras dele, falo de Jesus, para compreendê-lo. Porque posteriormente a estas palavras, ele disse, ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, aqui, neste exato momento, onde Jesus diz, eu vos digo, imediatamente invalidou o anterior. Se alguém lhe der um tapa na cara, ofereça o outro lado da cara para que ele bata também. Olho por olho e dente por dente é uma expressão que significa vingança e que o castigo deve ser dado na mesma proporção do dano causado. Esta era a lei de Moisés. Se Moisés disse olho por olho e dente por dente, que é a lei do Deus do Antigo Testamento, então sim, Jesus aboliu sim a lei de Moisés, mas não aboliu a lei dos profetas, porque os profetas antes dele eram os que anunciavam e preparavam o caminho da sua vinda. Aleluia! Quando Jesus diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica, é isto que sentimos, meus queridos. Nosso Espírito regozija com o Senhor, porque não é a letra, não é o versículo e as histórias que te faz vivificar em espírito, mas é o Espírito que te faz vivificar na letra, no versículo e nas histórias, aleluia. É o Espírito que testifica a você da verdade. Por isso é importante a presença de Deus. É importante você saber que deve andar com Deus, levantar com Deus, dormir com Deus, almoçar com Deus, jantar com Deus, para não serem enganados e manipulados como vemos muitos por aí que amam o movimento deste novo evangelho mudado pelos fariseus deste siglo e desta nova era que, graças a Deus, já está chegando ao fim. Portanto, não tentam mudar aquilo que o Espírito testifica como verdade, porque quando ele age, o homem não tem o poder de impedir, aleluia, porque agindo Deus, quem impedirá? Não há ser humano que pode impedir aquilo que o Espírito testifica ao seu coração. Por isso que quando vemos este versículo sendo falado por muitas pessoas, eles creem que Jesus cumpriu com a lei do Velho Testamento, mas eles não entendem que Jesus não cumpriu a lei de Moisés, mas ele cumpriu a lei dos profetas que anunciavam e preparavam o caminho para a sua vinda. Por isso, sim, Jesus aboliu a lei de Moisés, mas não a lei dos profetas que anunciavam a sua vinda. Como prova disso, vemos em Isaías, que quase 1000 anos antes anunciou a vinda de Jesus.
E Jesus fez muitas coisas dizendo: isto eu faço para que se cumpra as Escrituras, referindo a Isaías. E isto prova que em meio à lei do Deus do Velho Testamento, vemos profetas de luz, que através do Espírito já sentiam e anunciavam a vinda do verdadeiro Messias. Mas também podemos ver profetas, entre aspas, das trevas, porque as trevas realmente não têm profetas, isso é claro, não tem profetas, mas existem sujeitos que utilizam esta imagem de profeta para dar validez ao que ensinam, e isto foi o caso de Moisés. Com todo respeito às pessoas que consideram a Moisés como um profeta de Deus, aqui tem uma grande diferença entre Jesus do Novo Testamento e Moisés do Antigo. Moisés é sim profeta de Deus, mas do Deus do Antigo Testamento. Era o profeta de Israel, o profeta dos judeus, o profeta do Monte Sinai. Este sim é o profeta deste Deus e deste povo. Mas este Deus que Moisés servia e prostrava não é o Pai Celestial que Jesus falou e nos ensinou, mostrando que o Pai e ele era um. Podemos ver no Novo Testamento que Jesus falava de um Deus totalmente diferente do Deus do Antigo Testamento e dos judeus. Jesus ele veio para falar do Deus Pai, do Deus celestial, do Deus de toda a criação, do Deus que é o autor da vida, do universo e que não tem nada, meus queridos, absolutamente nada a ver com as coisas dessa terra, como guerra, caos, morte, dor, que é o Deus do Antigo Testamento, que se formos ler, é um testamento de grande sofrimento. Então, como podemos discernir o que é e o que não é real em toda esta história da Bíblia? Eu diria que pelas manipulações que tem na Bíblia, é muito simples. Se eu sei que o Pai Eterno, que não tem nome e que não é igual ao Deus do Antigo Testamento e dos judeus, e que este Deus é o que é o Criador de todo o universo, baixo às leis do amor, da compreensão, da misericórdia, da harmonia, do equilíbrio e de todas as coisas que podemos ver na natureza, eu sei que é totalmente ao contrário à morte. Porque o Pai que Jesus mencionou, meus queridos, como Pai Celestial, é o Pai que tem e oferece o dom da vida. Portanto, eu leio o Velho Testamento e vejo que este Deus dos judeus ama sacrifícios humanos. E que através desses sacrifícios, tanto humano como também animais, faz uma promessa a Israel de herdar uma terra prometida. Imediatamente pelo Espírito Santo, eu vejo que este não é o Pai Celestial e eterno mencionado por Jesus. Ainda que colocassem nesse versículo que o Pai Eterno mandou a matar tantos povos, tantas pessoas ou sacrificar animais, me dou conta que se trata de uma grande manipulação que fizeram os judeus encarregados de fazer e trazer este engano desde Nicéia em diante para exaltar a um país ao qual nem sequer aceitaram a Cristo como Messias. Isto é o que tem sucedido com a Bíblia. O Pentateuco corresponde à Torá, não tem nada a ver com os cristãos, os que aceitaram a Cristo. Porque, meus queridos, judeus e cristãos não se relacionam como se fossem irmãos.
Os judeus é diferente dos verdadeiros. Eu falo dos verdadeiros cristãos. Porque tem muitos por aí que dizem ser cristãos, mas idolatram Israel, faz aliança com Israel e amam viver no Velho Testamento e amam viver e servir a esse Deus do caos. São pessoas que dizem ser cristãos, mas não são cristãos, porque gostam de viver debaixo da lei judia. E nós que somos cristãos já somos livres por Cristo Jesus. Estes não são cristãos, porque os verdadeiros cristãos sabem muito bem quem mandou crucificar a Jesus e que seguem crucificando até hoje na cruz do Império Romano. Se judeus e cristãos tivessem alguma concordância, eu falo concordância, Jesus teria sido aceitado pelos judeus como o Messias, como o Salvador, mas eles não aceitaram e não querem, sabem por quê? Porque o Messias que se apresentou para eles é o Messias das boas obras, é o Messias carpinteiro, é o Messias que fala de amor e não de guerra, é o Messias que fala de vida e não de morte. Este é o Messias que se apresentou a eles e eles negaram, porque eles não querem. Eles querem o Messias, é um Messias militar, é um Messias poderoso, líder político. É este Messias que eles estão querendo e estão esperando e que seguem trabalhando dia e noite, lamentando em frente ao muro, pedindo que venha e se apresente o mais rápido possível. E nós já sabemos quem é este que vai se apresentar ali, porque é este que vai vir para dominar o mundo e principalmente os gentios. Este é o Messias deles. É o que muitos que dizem cristãos apoiam. Porque se você apoia Israel, você está apoiando o anticristo. E aqui vai a pergunta: o que o Pentateuco está fazendo na Bíblia cristã? É uma estratégia para os que aceitaram e são seguidores de Cristo Jesus aceitar este Deus de Israel? Baixo a esta condição, podemos começar a diferenciar um do outro, porque tem muitas mentiras e manipulações na Bíblia, muitíssimas, mas ao mesmo tempo tem muitas verdades. Qual foi a finalidade da manipulação? Pegar as mentiras e misturar com as verdade, para que sejam difíceis de decifrar, mas não puderam borrar por completo o símbolo e o cifrado, porque estes ficaram intactos também. Se a mim colocam o Deus de Israel como Deus Pai, Criador de todo o universo, eu sei que a palavra e este Deus não encaixa aí. Eu sei muito bem quem é o Pai Criador de todo o universo e quem é o verdadeiro Messias. Não necessita, meus queridos, ir muito longe para compreender isto. Como pode ser possível que o Deus que criou todas as coisas, que fez nascer a luz sobre toda a escuridão, que separou todas as coisas dando um perfeito equilíbrio, que fez nascer e reviver uma terra que estava morta e que formou o homem se equivocar? Faço vocês essa pergunta. Como que pode Deus criar todas essas coisas e se equivocar em toda a sua criação? Porque em Gênesis, neste Velho Testamento, diz isto, que Deus se arrependeu de ter feito o homem e toda a sua criação. Por isso manda o dilúvio e borra toda a criação da terra. Mas o estranho vem aqui. Ele separa um grupinho só de pessoas, né? Que todo mundo já conhece essa história, que é a história de Noé. Ele separa Noé com sua família para poder dar início a uma nova humanidade. Por Deus, meus queridos, esta história é história para boi dormir.
Se Deus se equivocou, que eu duvido muito, então ele não era Deus, porque a palavra diz que Deus é de sim, sim, não, não. Ele não se equivoca, ele é perfeito, soberano em tudo o que ele faz e cria. Ele não é um Deus impostor, ele não é um Deus que joga os dados para ver qual direção tomar, ele não é um Deus aprendiz, ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia! Em esta história tem uma guerra e nós temos que dar conta disso. E esta guerra é contra os humanos. Não foi o Deus Pai que Jesus menciona a todos nós que causou este dilúvio, e sim o Deus de Israel que sempre usou este povo para sacrifícios. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A luz é luz e ponto. As trevas são trevas e as trevas têm algo mais. Elas se disfarçam de luz para cumprir com suas obras satânicas contra a humanidade. Nós, meus queridos, somos da primeira força. João disse que no verbo estava a vida e a vida é a luz dos homens e que o verbo é o princípio de todas as coisas antes do universo. Olhando por esta parte, a luz é o que nós buscamos e queremos ser. Todas as pessoas que estão escutando este vídeo, creio que estão buscando a luz. Por uma razão, ainda que não saibam, estão buscando a luz. Todos viemos dela, meus queridos. Quem busca as trevas, quem as almeja com fervor as trevas, são os homens que não suportam ouvir o nome de Cristo Jesus. São os homens perversos, criminais. Este é o miserável, os que vêm das trevas e que não aceita a Cristo Jesus como o Messias. E é aqui que está a diferença. Como as trevas são uma força de entidades malignas caídas que invadiu a Terra e sabem que neste planeta os seres humanos foram criados no seio da luz que o criou tudo, sabem que muitos jamais vão interessar em suas obras, porque suas obras são das trevas. Por isso, esses demônios têm como um único plano interferir o ser e a mente disfarçando de luz. Porque se não fazem isto, sabem que ninguém vão aceitar. Assim trabalham os demônios e assim foi como apareceu todas as religiões do mundo. Assim apareceram os grandes impostores do Novo Testamento e de Cristo Jesus, que se apresentam como deuses, fazendo e enganando a multidões. A inocência humana não tem entendido que a sabedoria verdadeira de Deus não se veste de soberba. Então, por isso que muitos nesta inocência crê que os pastores, apóstolos, bispos, papas, etc, são os representantes verdadeiros de Deus nessa terra. Mas esquecem que são estes mesmos que se vestem de soberba e estão nos templos de ouro e gigantesco. E tudo isto é soberba e não é a sabedoria verdadeira de Deus. Tem duas forças que já estão em guerra neste planeta, que é a guerra entre o bem e o mal. Hoje em dia existe uma fauna demoníaca que está de moda nas redes sociais. Pessoas que estão se transformando e querem se transformar em felinos, caninos, cetáceos e um montão de coisas que cada dia surge mais. Somente tem uma forma de identificá-los, se são da luz ou não. As forças da luz sempre vão contra e denuncia as trevas, sempre. Por isso, em todas as profecias tem uma advertência sobre o que as trevas do mal fará neste planeta. As forças das trevas nunca se denunciam a si mesmos, e é assim que identificamos. Quando a pessoa está vendo o mal, mas não vai contra aquele mal, este é um ser das trevas.
E aqui vai um alerta: se você é daqueles que gosta de ouvir certos pastores, coaches, gurus, xamãs, etc, cuidado, saiba identificá-los bem, porque estes são os que cobram e anunciam um novo evangelho da comodidade e da autoestima. Não é tempo de estarmos cômodos e sim em alertas. Se não predicam sobre a salvação, a santidade e não falam da nova ordem mundial e dos poderes malignos que governam o mundo, são falsos. Estes já são o que já estão manipulados por essas entidades caídas, que não só é demoníaca, como também são os que governam o mundo. Esta é a estratégia que eles usam para não serem descobertos. Se transformam em luz, mas se tem uma força de luz, sempre os vão revelar. Em Apocalipse diz que o diabo chama Satanás e que é a serpente antiga vencida pelo anjo Miguel no espaço, mas que está na terra e tem pouco tempo e engana muitos. Aqui está a denúncia, uma forte profecia dos filhos da luz. O mundo tem que estar mais alerta, porque a vinda do Deus de Israel, o falso profeta, o anticristo, já está nas portas. Hoje, para os que crescem e evoluem espiritualmente com Cristo Jesus, sabem que este livro selado pelo sistema religioso de Bíblia Sagrada não é nada menos e nada mais que um livro que conta a história real de dois seres reais. Um do Novo Testamento e o outro do Velho Testamento. O do Velho Testamento ama sacrifícios tanto de humanos como de animais, porque é um réptil. E o outro ama uma humanidade sem sacrifícios, pois ele é um ser que veio como um ser humano para mostrar a toda a humanidade como vencer esta serpente e toda a sua imperfeita criação. Quem tem ouvidos, meus queridos, que ouçam. Quem não tem, são livres para seguir o caminho do engano e dos mitos criados pela religião. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.